Como é que você chegou, voltando a falar de Bahia, né? Como é que você Aham. chegou o Bahia nessa primeira janela de contratações, né? Esses contratos que o Bahia fez, principalmente no meio de campo. E como você tem enxergado, tem alguma informação de como o Bahia pode se comportar nessa segunda janela? Cara, eu acho que o Bahia ele fez contratações pontuais muito boas. Eu sou fã do Jean Lucas, principalmente. Acho que é um jogador Joga muito demais. acima, muito acima. Parece que 300 pulmões, sabe? Obviamente que o Bahia gastou, né? Já tinha gasto muito ano passado, esse ano gastou talvez um pouco menos, mas trouxe jogadores que dão a esperança de essa mudança de patamar, né? De brigar, sair daquela agonia que viveu ano passado para viver a primeira página da tabela, vamos dizer assim. Então o Bahia foi bem. Acho que o Bahia precisa, e não vai fazer esse ano, talvez, porque, como eu falei, o projeto do City é médio e longo prazo. Talvez os jogadores que entrem, que é o caso do Biel, Estupiñán e Ademir, principalmente esses três, que são os caras que mais entram, talvez eu acho que eles não estejam ainda no nível dos jogadores que estão jogando. Tem o Depena também, que também Não, bastante. o Depena eu acho que está no nível. Depena pode ser titular a qualquer momento, eu acho que não muda muito. Joga demais, né? Joga demais, eu acho um cara que está no nível dos caras que estão jogando. Acho que esses três da frente que deixam um pouco a desejar. Entraram bem 2, 3 jogos aí porque estava com um a menos, é uma situação. Nas vezes que está 11 contra 11 eu sinto muita dificuldade, principalmente o Ademir. Acho que o Biel ainda é jovem, vai aprender, mas o Ademir pela expectativa criada da contratação, Sim. Todo mundo queria. Eu lembro que o Ademir foi uma comemoração só do Bahia quando ele chegou. E ele não conseguiu ainda dar conta do recado. O Estupiñán veio sem o Rogério pedir, né? Foi tipo que a diretoria colocou e ele até tem resolvido alguns jogos, né? Tem feito os gols. Mas acho que o Bahia precisa, se fosse contratar, eu acho que precisaria nessa 2 beiradas assim com um pouco mais de qualidade. Para reforçar mais o elenco. Agora, Preto, nos dias de hoje, bicho, ainda cabe jogador cachaceiro. Você viu há pouco tempo aí, o torcedor do Vitória fez uma caça aos jogadores cachaceiros. Deixa essa parte. Foi buscar 2 ou 3 no posto de gasolina, parece que foi pegar Dudu no posto de gasolina, o Rodrigo Andrade saindo também, comprando cerveja. Ainda cabe isso nos dias de hoje, jogador que não dá, a saúde não aguenta, meu. Você vai pegar um Maracanã daquele, uma viagem daquela para você voltar, você não volta. Queria que você falasse sobre isso. Dudu é um jogador que ele tem condições de voltar. Luiz Adriano não deu certo, por quê? No Bahia você não viu isso, né? No Bahia você não vê cachaçada, farra, você não vê sacanagem, você não vê molecagem. Você viu? Não, No Bahia? Não, atualmente não. Pois é, no Vitória você viu cachaçada, molecada, sacanagem, torcedor botar jogador para dentro de casa. Quer dizer, isso eu vi há 40 anos atrás, porra. Muito mais gelado do que a temperatura que faz normalmente em São Paulo. O Martins sabe, já esteve em muitos jogos lá. Então, 50 mil pessoas de novo no Morumbi. Eu acho que saíram satisfeitas com o que elas viram, né? A gente viu o Zubeldia repetir a escalação, então ele insiste com o Luciano, Caleri, Ferreirinha pela esquerda, que ganhou essa posição do Nestor, que ganhou essa posição do Michel Araújo, que eram jogadores que vinham sendo utilizados pelo lado esquerdo, e o Lucas pelo lado direito. Então, o São Paulo teve um pouco de dificuldade para concluir, a gente está vendo os gols do jogo. Foram gols, na verdade, construídos, assim, no primeiro tempo, o 2-0 do São Paulo em 3 minutos. Então, o primeiro gol do Caleri com 31 minutos e o segundo gol do Ferreirinha na sequência, poucos minutos depois, né, com 33 minutos. A jogada seguinte já foi a jogada do segundo gol do São Paulo. Mas foi um primeiro tempo movimentado em que o São Paulo poderia até ter construído um placar ainda mais elástico. A gente está vendo o gol do Gilberto que acontece no segundo tempo. O Jandrei faz essa defesa, aí no rebote o Gilberto aproveita, diminui. Nesse momento do jogo, o Bahia ameaça ali dar uma complicada, ele cresce, né? Começa a acertar o gol, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, né? O Bahia falhou bastante ofensivamente, mas aí o São Paulo vai lá e faz mais um gol. Então tem esse ponto também, que o São Paulo... O que a gente via acontecendo nesses jogos, mesmo nas vitórias do São Paulo, era que o time acabava se acomodando depois que o resultado parecia estar garantido. E aí o que permitiu que o São Paulo passasse alguns sustos, mesmo em algumas vitórias. Ontem não teve muito espaço para isso. O próprio Jandrei, ele teve 2 lances no primeiro tempo que assustaram bastante. Essa jogada do Ferreirinha, que acaba com o gol do Luciano, é sensacional. Ainda teve um gol anulado do Caleri, que a gente pode falar. É mais um daqueles gols, Barreto, alunados por um fio de cabelo. Mas, enfim, é a máquina que aponta. Então, um gol anulado do São Paulo. O segundo tempo foi muito bom.
muito movimentado. Acho que o São Paulo convenceu, jogando bem. A gente pode falar da movimentação individual de alguns jogadores. O Ferreirinha, por exemplo, eu já citei, fez toda a diferença no jogo. O próprio Luciano, que às vezes a gente tenta entender como que o Luciano atua, porque ele tem bastante espaço e liberdade, ele estava mais próximo da área, participou da jogada de todos os gols. O Calleri, como homem de referência na área, e ontem voltou a marcar, fez valer, né, a frase que deixou ele famoso, toca no Calleri que é gol. Nas partidas passadas, ele ficou um tempo sem marcar exatamente porque estava um pouco confuso o sistema do São Paulo. Então, ontem estava bem mais organizado, todo mundo muito ativo. E defensivamente também, eu ia falar o Jandrei, ele deu um susto no torcedor, tá? Já que é importante a gente falar dessa sequência do Jandrei. Ele erra numa reposição de bola, com 50 segundos de jogo, e dá no pé do jogador do Bahia. Naquele momento, o torcedor sentiu um frio na barriga. Depois, teve um lance de uma jogada de ataque do Bahia, que também ele tomou uma decisão errada. Mas a verdade é que ele se recupera muito no segundo tempo. Ele faz defesas importantes e eu acho que ele precisava. Não é só uma defesa, ele fez defesas difíceis, né? Porque o Bahia é um time com uma artilharia pesada. E a partir daquele momento, a torcida começa a gritar o nome dele. Então não adianta o Alan Franco pedir apoio no primeiro tempo, no erro do primeiro tempo. O Jandrei precisa mostrar, né? Ele precisa do apoio da torcida, precisa mostrar que eles têm condições, sim, de assumir o gol do São Paulo. Estava faltando confiança. Acho que esses erros do primeiro tempo mostraram a gravidade dessa falta de confiança. Mas no segundo tempo, quando ele faz aquela defesa difícil, eu acho que ele volta para o jogo. Então, é um saldo muito positivo para o São Paulo, de várias formas. Mostra, sim, que o São Paulo tem um elenco competitivo, né, que vai fazer toda a diferença para a sequência do ano do São Paulo, que está brigando na Libertadores, que está brigando na Copa do Brasil, né, que é o atual campeão. Porque se você olhar o banco do São Paulo, tem opções, né? E mesmo assim ele está encontrando aí uma configuração de time titular um pouco diferente do que ele começou, por exemplo, né, quando o André Silva era um cara que ele estava testando na ausência do Lucas Moura. Então, acho que fica um saldo positivo pela pontuação, pela sequência, por vencer um dos adversários mais difíceis desse Campeonato Brasileiro, que é o Bahia, e jogando bom futebol, Barreto, que é o que o torcedor quer ver. E ontem, mesmo no frio, o torcedor que foi ao Morumbi viu um bom futebol muito bem jogado pelo São Paulo. Voltou a alegria do Zubeldia ontem, né? Voltou. Sim, mas sem Zubeldia ontem, né? Ontem ele não estava suspenso. Sem a presença física do Zubeldia. O Zubeldia se adaptou rapidamente a essa característica do futebol brasileiro, de conseguir ser suspenso. Aulas com Sampaoli, talvez. Vamos ver se ele consegue passar o Abel, né? Para passar o Abel, ele tem que não. Esse aí ninguém vai conseguir. Esse aí ninguém vai conseguir. Quem comandou o time na beira do campo foi o Maxi Cubeiras, que fez questão de valorizar o desempenho do Jandrei, dizer que ele está preparado. O Jandrei é um tema do São Paulo, porque o Rafael titular está com a seleção, ele é o terceiro goleiro da seleção, ele não vai jogar a Copa América, ele não vai jogar nenhum minuto da Copa América. Se acontecer alguma coisa com o Alisson, quem vai jogar é o Bento. Então Mas, de novo, o técnico da seleção tem que ter o direito de convocar quem ele quiser e o jogador quer estar lá na seleção. E seleções têm terceiros goleiros. Sim. Eles vão lá para não jogar mesmo. Isso. É para isso que funciona. É uma rede de segurança. Isso. Não, bom jogo do São Paulo. Eu achei o Bahia, o Cubeiras, o auxiliar do São Paulo, que foi o melhor jogo desde que eles chegaram ao São Paulo. Desde que o Zubeldia chegou ao São Paulo. Joana talvez saiba dizer melhor, se foi o melhor jogo do São Paulo desde que o Zubeldia chegou ou não. Eu acho. E eu achei o Bahia cansado, lento, desatento, assim. Achei que o Bahia pregou, assim, um pouco. Desde o começo não parecia... que tá pagando o preço da maratona mesmo. Acho que a gente vai ver isso com mais frequência, né? Com certeza. Nas próximas rodadas. Já tem visto muito. Times que chegam no seu limite, né? Físico, mental. Assim, hoje é aquelas semanas que era bom não ter jogo, sabe? Eu achei que foi... O time cometeu erros individuais e erros de posicionamento e falhas defensivas que não são o normal desse time, facilitaram a vida do São Paulo.